Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e o de Minas e Energia, Bento Costa, participam neste momento de uma coletiva de imprensa sobre a política de preços dos combustíveis. Nós vimos que houve períodos em que a Petrobras botou o preço muito acima do preço internacional, não seguiu paridade nenhuma, e houve períodos em que ela botou o preço muito abaixo também. Então, nós gostaríamos, ao contrário, em vez de ter essas arbitrariedades, muito acima, muito abaixo, nós gostaríamos, ao contrário, de praticar, de seguir uma prática compreensível e o melhor das práticas internacionais. Porque nós queremos valorizar esse ativo, essa riqueza que nós temos, esse quase $1 trilhão que está aí. Nós não queremos, de forma alguma, ser um governo que manipula politicamente preços, como muitos governos manipularam no passado. Só para complementar na questão do diesel, e dentro dos esclarecimentos que foram prestados ao presidente, hoje o valor do diesel no Brasil, praticado na bomba, é 12% em média abaixo do que é praticado no mundo. O Brasil é o 102º país em preço do diesel, em comparação com 165 países que têm um acompanhamento do preço do combustível. Alô. Ministro Paulo Guedes, Tiago Nolasso, da Record TV. O presidente, no final da reunião, ele ficou convencido, há alguma possibilidade do governo mudar a política de preços da Petrobras, como ocorreu em outros governos? Deixe isso claro para a gente, por favor. O presidente entendeu, ele pediu os esclarecimentos. Os esclarecimentos foram dados de como é que é a formação de preço. Ele, ao mesmo tempo, viu que, às vezes, o governo ficava com o preço um pouco acima, o preço um pouco abaixo, e nós dissemos justamente que nós queremos ir para as melhores práticas internacionais, porque o Ministério de Minas e Energia tem aí, nos próximos anos, muitas concessões, muitos leilões, tem muita coisa vindo por aí, e qualquer intervenção política em formação de preço prejudica tudo isso. Então, ao mesmo tempo que foi esclarecido para o presidente quais foram os parâmetros que a Petrobras estava usando, nós também fizemos interrogações, eu já conversei isso, há algum tempo a gente conversa sobre isso, por que não usar uma média móvel? Porque aí, se tiver um choque, de repente, você sobe um pouco mais devagar e dá tempo. Porque uma coisa, vai ficar claro para vocês o seguinte, se você quiser fazer variação de preço diário, vocês provaram dois extremos no passado. O primeiro, o governo Dilma travou o preço lá embaixo. Inclusive, isso foram práticas que destruíram vários setores, setor elétrico, depois a Petrobras. Então, segurar preço é um negócio complicado. Então, o presidente sabe disso. Aí foram para o outro extremo, que é fazer reajustes diários, que é uma coisa que não é funcional para a atividade econômica. Uma coisa é o sistema financeiro, a Bolsa, querer que a Petrobras receba reajuste diário, receba todo dia. Mas tem toda uma economia que gira em cima desse combustível e o caminhoneiro pega o caminhão em Salvador, quando ele chega a Recife, o preço subiu 15%. Então, esse reajuste não pode ser diário. Então, tudo isso está na consideração, tudo isso foi conversado, tudo isso a Petrobras tem que trabalhar para melhorar suas próprias práticas. Essa pergunta que foi feita do cartão caminhoneiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a solução que eles encontraram foi indexar o frete ao diesel. E veja bem, quando o diesel sobe 5%, na verdade o frete sobe 2 e poucos por cento só. Então aqui se falou como se o frete fosse subir 5%. Não, o diesel é um dos componentes de custos. Tem vários outros, tem impostos, tem uma opção de coisa. Então, o próprio governo federal tem que estudar também. A CID existia para isso. Se o preço subisse muito rápido, você baixava um pouco o imposto, se o preço caísse muito, você subia um pouco o imposto, uma espécie de fundo de estabilização. Tudo isso tem que ser estudado mesmo, e para o futuro. Então, isso tudo deve estar, o presidente da Petrobras já estava estudando isso alguns meses antes, porque desde a greve, isso tudo começou a ser avaliado. Nós, como equipe, começamos a pensar nisso, estudar isso. Então, esse foi só um episódio que precipita uma aceleração desses estudos. Mas ele já tinha lançado o caminhão caminhoneiro nisso, que era uma espécie de pré-pago, né? Você já paga antes e garante que vai chegar do lado de lá. Essa solução americana de indexar está sendo analisada também. Então, isso tudo está sendo analisado. E o próprio presidente da Petrobras
está recalculando e está vendo quais seriam as melhores práticas para ele mesmo. Agora, é muito claro para todos nós, para o ministro Bento, para mim e para o presidente da República, que quem estabelece as práticas de preço é a Petrobras. Então, a maior demonstração que nós podemos dar de que foi uma reunião de esclarecimentos é que nós saímos sem preço nenhum fechado. Ele não sabe qual vai ser o preço, eu não sei, e o presidente não sabe. E o presidente da Petrobras tem o encargo de, tendo pensado nisso tudo, escutado nisso, de tornar cada vez mais transparente essa política de preços. Esses foram os esclarecimentos que foram dados, as preocupações que o presidente tem do aspecto político, né? Mas também a nossa certeza e segurança de que existe uma dimensão econômica que tem que ser respeitada para não botar a perder todo o futuro dos nossos leilões. Ministro, Délis Ortiz, da TV Globo, boa tarde. Quando o senhor fala que a Petrobras precisa melhorar o seu padrão, o seu procedimento, isso está implícito que falta transparência, até porque o presidente, por exemplo, não estava entendendo como é que se chega a esse preço, qual é a explicação. Diante dessas explicações, das ponderações políticas e econômicas, o que muda a partir de hoje em relação à transparência dessa dinâmica de formação de preços, de ajuste de preços? O que muda em relação aos preços que não chegam na bomba, né? Tanto para caminhoneiros como para consumidor comum? E a segunda pergunta é em relação aos 5,74% que foram do modus operandi que já vinha sendo usado. Muda isso? Vamos esperar esse mesmo índice? A transparência será cada vez maior. A primeira coisa que ficou claro da nossa conversa toda é que, se o próprio presidente da República ficou em dúvida por que o negócio subiu tão rápido e tal, é que exatamente não está tão transparente como é. E aí tem uma série de considerações técnicas. Se você acertar um dia em que isso vai acontecer, todo mundo faz fila para encher o tanque antes daquele dia, então o episódio, você tem que variar um pouco, mas ao mesmo tempo que você varia, você cria uma incerteza, então cria esse problema. Como você demorou um certo tempo para fazer o reajuste, quando você faz o reajuste é maior, aí o preço internacional subiu muito, e aí tem aquele problema, como não existe ainda a indexação, nem o cartão caminhoneiro de uma forma pragmática implementado, esses problemas todos têm que ser equacionados. Então, a única garantia que a gente tem é que a transparência será cada vez maior. Nós até conversamos muito sobre como acontece nos bancos centrais, que eles têm regras previsíveis. Então, tem uma forma de comunicação clara. Ninguém sabe exatamente como é que o Banco Central vai fixar o juro amanhã, mas todo mundo sabe que, se a inflação estiver subindo, ele tem que subir um pouco o juro, se a inflação estiver caindo, ele pode baixar um pouco o juro. É a mesma coisa em relação ao preço internacional. Se ele sobe, você tem que subir, se ele cai, você tem que cair, e não pode ter manipulação política. Então, está muito claro. A transparência vai aumentar. Especificamente quanto a esse aumento, a gente não sabe por uma razão muito simples, porque, como ele tem esse negócio da variação de período, se ele precisar repor, ele vai recalcular lá, mas vamos supor que ele precise repor, que ele acha que 5,70 é o número mesmo, independente dos hedges que ele tenha feito, qualquer coisa desse tipo. E suponha que seja isso. Ele pode trabalhar com intervalos mais curtos e dar duas menores, ele pode dar tudo de uma vez só. Isso é uma decisão que ele tem que tomar. Agora, ele já vai ter que tomar isso pensando nas futuras regras. Ele já tem que começar a ir na direção de regras de transparência, que tornem essa percepção de regras. É um mundo onde cada vez mais a comunicação vai ser mais clara. Isso se aplica aos bancos centrais no mundo inteiro, e isso virá também para políticas de empresas ou monopolistas, ou empresas estatais, que o governo é que decide. Ou você está em mercado, e aí você segue o mercado, ou você tem que ter regras muito transparentes que indiquem que você quer seguir as regras de mercado. Então, especificamente o reajuste, eu não sei, como eu disse, eu não estava aqui, o reajuste não chegou a ser dado, o presidente pediu esclarecimento, pensou numa dimensão política, falou, olha, isso parece um aumento muito grande para um país que tem inflação baixa. Aí os esclarecimentos foram dados, formação de preço, como é que são formadas as margens.
E o que a gente saiu também concluir, que nós concluímos dessa conversa toda, não foi só a coisa dos caminhoneiros, que foi todo esse programa de ajustes que nós propusemos hoje de manhã, não é só uma exigência de maior transparência pela parte da Petrobras nas práticas de preço, mas foi também a nossa convicção de que nós vamos em direção a um choque de energia barata. Nós vamos aumentar a competição, não só no petróleo, mas também no gás. A ideia de monopólio não nos agrada, a ideia de monopólios também na distribuição de gases e a concentração, praticamente os cartéis que você tem na distribuição também de combustível, não nos agradam. Então, nós vamos partir para um enfoque mais estrutural de aumentar a competição e tirar esse problema do colo do governo. Porque o petróleo sobe no mundo inteiro e ninguém faz fila na porta das outras capitais do mundo para exigir cartão, para exigir preço, redução, subsídio. Não existe isso. Então, no mundo inteiro, quando existe competição, esse problema não está no colo do governo. Esse problema só está no colo do governo porque o governo tem monopólio. Então, nós estamos cada vez mais convencidos que nós temos que ir na direção do nosso programa econômico. Privatizações, descentralizações, combate a cartéis, precisamos de competição, e isso torna tudo transparente. Vocês nem perguntam se o preço do leite subiu ou não, porque não tem a Leitobras para você correr lá e reclamar e pedir ressarcimento, tá certo? Então, nós estamos bastante convencidos do nosso trabalho, sabemos onde nós estamos indo e sabemos que é importantíssimo, por um lado, entender esse drama de você estar com o modal todo em cima de transporte rodoviário e, portanto, você ter que ter alguma sensibilidade para aquilo. E eu diria que a maior sensibilidade, prova de sensibilidade nossa, foi um ponto até que o ministro Bento fez durante a nossa conversa lá dentro, é que a nossa resposta foi estrutural. Nós pegamos 2 bilhões e 100 milhões de reais e dedicamos exatamente à preocupação número 1 dos caminhoneiros, que é o seguinte: nós estamos andando em estradas esburacadas, sem manutenção, elas se interrompem, a gente perde às vezes 4, 5, 10 dias lá porque choveu num trecho da estrada e não tem manutenção. Então, nós imediatamente, ontem mesmo, fizemos de manhã uma reunião também do comitê nosso financeiro, econômico, né, que a gente chama de JOF, né, que é a junta, é o GEL, né, que é o grupo, é a Junta de Execução Orçamentária, a GEL. Nós fizemos uma reunião ontem, e ontem mesmo separamos 2 bilhões e 100 para o ministro Tarcísio, para justamente atacar a preocupação número 1, que é a manutenção e a reconstrução e o término de várias dessas rodovias onde os principais problemas estão concentrados. Então, isso nós fizemos de manhã. Segundo, foi a manutenção dos caminhões. A manutenção dos caminhões com os empréstimos do BNDES. Então, ficou muito claro. Eu acho muito importante, para arrumar a cabeça nossa e de todo mundo, o seguinte: teve um problema. Esse problema tinha 2 dimensões. Uma dimensão tinha um potencial político, que é esse negócio da greve, dos caminhoneiros, da concentração no modal rodoviário. Como é que você ataca isso? Bom, vamos fazer a manutenção das estradas, vamos melhorar a manutenção e a reposição de pneus dos veículos. Então, isso foi o pacote da manhã. E, à tarde, vamos fazer os esclarecimentos e a fixação de preço. E aí discutimos tudo, a estrutura do setor, o grau de concentração na produção, na distribuição. Tiramos conclusões para longo prazo. Todos tiramos conclusões. Você fala, nas práticas de preço, a Petrobras sabe o seguinte: cada vez mais transparência e cada vez mais na direção de comunicação eficaz, como é a dos bancos centrais. A mídia não precisa nem saber. Se a inflação subir, todo mundo já pensa assim: pô, vai começar a subir a taxa de juros no próximo Copom. Ora, a Petrobras é igual. Se o preço internacional sobe, os preços vão ter que subir. Agora, sobe como? Antigamente, os bancos centrais subiam o juro de repente. O presidente decidia quanto é que subia, de que forma subia. Agora, não. Cada vez mais é uma comunicação contínua. Sobe 0,25, faz isso, faz aquilo. Então, nós temos que criar o mesmo mecanismo de comunicação. Mas nós sabemos que isso tudo são práticas de preço da Petrobras. O que nos interessa é mudar, a longo prazo, as condições de mercado, para nós termos mercados competitivos e não monopólios estatais. Nós queremos ir em direção do setor privado e mercados competitivos. Hoje nós temos setor público e monopólios ou cartéis. Vinícius Leal, TV Globo e Globo News.
No diálogo com a Petrobras, ministro, existiu aí uma intenção do governo, sugestão ou pelo menos uma boa vontade da Petrobras de trabalhar a política de preços para algo mais esparso, por exemplo, mensal? E, ministro Paulo Guedes, a gente está falando de variáveis muito importantes, que é o dólar e o preço do barril de petróleo no mercado mundial. O mundo paga no mesmo valor do Brasil, mas o brasileiro paga em real. Diante dessa situação, onde o preço ainda está abaixo, mas também não tão longe do que foi numa época de insatisfação, o governo estuda alguma forma, caso os preços disparem por necessidade de mercado, de não interferir na Petrobras, mas de intervir de alguma outra forma, mesmo que fora da Petrobras, para que a população brasileira, os caminhoneiros, não fiquem à mercê dessas variáveis que são muito significantes, que é o dólar e o barril de petróleo? E se essas decisões agora podem interferir, por exemplo, nos planos do governo e da Petrobras, como o da área de cessão onerosa? Obrigado. Muita pergunta numa só, né? Bom, pelo início, a Petrobras tem demonstrado sensibilidade para essa questão da precificação do combustível e da relevância que isso tem para determinados segmentos, como é o caso do segmento dos caminhoneiros, principalmente os autônomos, né? E, nesse sentido, ela deu publicidade há pouco tempo, e foi uma ação dela, nesse contexto, de que os preços do diesel não seriam reajustados em prazos menores do que quinzenais. E também anunciou, volto a dizer, o cartão caminhoneiro dentro daquilo que ela acha que pode contribuir para as ações sociais, dentro da liberdade, volto a frisar, de preços que ela tem. Acho que a próxima pergunta é do ministro. Então, em relação ao que o governo poderia fazer, é muito claro para nós, e isso é importante para organizar a cabeça de todo mundo, o seguinte: tem uma dimensão política. Ah, tá bom, os caminhoneiros, vamos lá, atende, tem esse pleito, tem aquele pleito, dá o dinheiro para estradas, melhora as estradas, tá? Dimensão política atendida. Dimensão econômica da Petrobras. Queremos a independência na formação de preço. Não pode haver uma manipulação política, isso é muito claro para todos nós. Nós não queremos repetir o fenômeno da Venezuela, muito menos o fenômeno... Quer dizer, não queremos repetir o fenômeno de Dilma segurando preço, muito menos o fenômeno de Venezuela, que segurou tanto preço até estourar tudo. Então, não queremos fazer isso. Então, qualquer medida, se nós em algum momento considerarmos que o preço subiu muito, qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que saber que custa, e custa para a União, não é para a Petrobras. Então, começou a subir e continuou a subir. Então, pega o PIS, Fim Social, pega o PIS e o COFINS e baixa. Ele já baixou o ano passado, ele baixou de 0,45 para 0,36. Pode pegar agora de 0,36 e baixar para 0,20, pode baixar de 0,20 para 0,10. Então, se a coisa for na direção um pouco que você simulou, tipo assim, ele pode começar a subir, vocês poderiam fazer alguma coisa compensatória? Sim, poderíamos reduzir os impostos. Nada a ver com o controle de preço da Petrobras, que é outro assunto. Seria reduzir imposto, mexer do lado de cá. Agora, tudo isso tem preço. Você baixou isso aí, quanto custa isso? 1 bilhão, 2 bilhões? Nós já fizemos até conta. Custa 2, 3 bilhões? Vai tirar de quem? Vai cortar no turismo? Vai cortar no desenvolvimento regional? Vai cortar onde? Vai cortar na educação? Vai cortar na saúde? Para dar para o caminhoneiro? Então, isso está muito claro para todos nós. Está muito claro para todos nós. Se quiser subsidiar alguém por uma condição específica, porque o setor está... E vocês vejam o seguinte, eu quero sempre enfatizar a causa primária. Por que está tendo esse problema todo agora? Porque o governo anterior deu crédito subsidiado e jogou 300 mil caminhões nas estradas. Na hora que a recessão bateu, na hora que bateu uma recessão, caíram os fretes, subiu o petróleo, com 300 mil caminhões a mais na estrada. Então, o problema hoje são esses 300 mil caminhões nas estradas em excesso. Você tem que amortecer a crise para essas pessoas. Você sabe que hoje, para o volume de carga que está tendo, para o preço do petróleo que está subindo, você sabe que eles estão sendo amassados nas duas pontas.
Botaram um excesso de... Na hora que a economia mergulhou em recessão, você tinha um excesso de caminhoneiros financiado por subsídio e intervenção do BNDES. Então, o BNDES botou mais 300 caminhões na pista e o PIB caiu. Então, muita gente e o frete caindo. Aí vem a tempestade perfeita, sobe o petróleo internacionalmente. Então, isso é uma situação de comoção social. E a preocupação do presidente com isso é perfeitamente compreensível. Eu, como economista, estava lá fora, eu sabia que quando começou a boataria toda, a confusão toda, eu falei assim, bom, o presidente deve estar com alguma coisa em mente que não é a economia, é um negócio político, tem uma pressão lá qualquer, que era essa. E por isso que eu disse, mas a gente chegando, a gente conversa sobre isso e aclara tudo. A formação de preço é essa, o que a Petrobras está fazendo é isso aqui. Ela pode mudar a fórmula de preço? Ela pode mudar, ela pode fazer uma média móvel que move um pouco mais devagar, com reajustes mais frequentes, ou então ela pode dar reajustes mais espaçados, mas aí eles são um pouco maiores. Isso tudo é um problema da Petrobras. E ela tem um desafio adicional. O desafio adicional é convencer vocês, exatamente como o Banco Central tem que convencer os analistas econômicos que acompanham aquilo, que tem lógica o que ele está fazendo, que a comunicação dele é coerente, que ele está perseguindo os objetivos dele com eficiência, a Petrobras, por isso que eu digo que vai ter que ter cada vez mais transparência na aplicação dessas práticas de preço, porque senão todo mundo vai achar mesmo que tem intervenção do governo, que isso, que aquilo. Nós saímos da reunião muito convencidos do seguinte, o presidente recebeu os esclarecimentos, o presidente da Petrobras sabe que ele tem que trabalhar e aprofundar as práticas de preço, tornando cada vez mais transparentes. Está muito claro para todos nós que não deve haver intervenção política na formação de preços, porque senão você deprecia toda a riqueza nossa que vai ser extraída em concessões, investimentos, compras de refinarias, compra de postos de petróleo. Então, isso está tudo muito claro para nós. E sabemos também que a médio e longo prazo só tem uma solução para isso tudo acontecer de forma mais suave, mais eficiente economicamente e sem tanta interpretação conturbada. O que é? Monopólios. Os monopólios não são bons para a sociedade. Os cartéis não são bons para a sociedade. Então, você tem uma empresa só refinando, 2 ou 3 só distribuindo. É claro que a margem de lucro, tudo isso é maior do que seria no mercado competitivo. Então, nós sabemos, e temos conversado sobre isso também, que nós vamos ter que dar um choque de energia barata no país. Nós vamos mexer em várias regulamentações para trazer mais energia e mais barata para o país. É basicamente isso. Apenas um último esclarecimento em relação ao preço particular do diesel, só para que todos tenhamos o mesmo entendimento. O preço que a Petrobras, o eventual reajuste que a Petrobras vai anunciar, corresponde a 54% do preço do diesel. O restante são tributos que estão inseridos. Então, 46% são tributos, 54% é o preço do diesel que a Petrobras fornece para as distribuidoras e etc. Só para ficar claro isso. E qualquer reajuste vai ser em cima dos 54%, não em cima do todo.